Oi gente, tudo bem? Gente, então essa semana nós vamos ter a semana gravada de revisão juntamente com a finalização da apostila do terceiro bimestre, tá? E também vão ter as avaliações para vocês fazerem, que vai ser online. Então cada provinha de cada disciplina vão ter 5 questões online para vocês responderem, tá? Então essas aulas vão ser um pouquinho mais longas porque eu preciso fazer a revisão e depois finalizar as últimas páginas da apostila que está faltando, tá? Então hoje vai ser língua portuguesa. Então em língua portuguesa, primeiro eu vou fazer a revisão e depois finalizar, tá? Língua portuguesa, nós vimos a questão de notícia. Então a notícia ela serve para o quê? Para informar as pessoas de algum fato que aconteceu, tá? Então a gente viu bastante as notícias lá da princesa, lá do William e da Kate, né, do filho deles. Então a gente viu bastante dessa notícia e interpretação de notícia, tá? Mas vocês sabendo que notícia serve para informar um fato que aconteceu, já tá valendo, tá? E vocês conseguirem interpretar a notícia também é bem importante, certo? Então a gente fez bastante interpretação, vimos mais um pouquinho de substantivo próprio e comum, tá? Lembrando que o substantivo próprio, então, são nome de pessoas, lugares, animais, ruas, tá? E todo substantivo próprio, nós escrevemos a primeira letra com letra maiúscula, tá? Então, todos os nomes nós escrevemos com letra maiúscula, tá? E os substantivos comuns, então, é a palavra que dá nome a algo genérico e é escrita com letra inicial minúscula, tá? Então, os demais objetos, as demais coisas são substantivos comuns. Por exemplo, janela, mesa, cadeira, tá? E os substantivos comuns não precisa colocar a letra inicial maiúscula, certo? Vamos ver aqui o que mais que a gente viu. Nós vimos também palavras com C e com si, tá? Da família do C. Então, lembrando que a família do C, ele tem 2 sons. Se pronuncia com 2 sons. Então, o C, quando acompanhado de A, O e U, fica o som de K, Q, certo? O C acompanhado de E e I, nós temos o som do S, tá? Que é C e Si. E temos algumas palavrinhas, então, que escreve com C e com Si ao invés de S, certo? O som do Q e Ki, nós usamos o Q, U, E, tá? E Q, U, I. Então, C e Si, tá? O C, quando está acompanhado do E e do I, ele fica com o somzinho do S. Exemplos de palavras com C. Cebola. Exemplos de palavras com Si. Cinema, tá? Então, nós vimos essas questões também. Vamos ver o que mais que a gente viu. Nós vimos o poema visual. Então, a gente viu aquele poema lá do gato fotografado. Então, o que é o poema visual? Ele é um poema escrito de um jeito diferente, né? Então, ele pode ser escrito em formas de desenho, que nem esse do gato que a gente viu. Quando ele falou o gato é torto, ele escreveu meio torto. Ele tem o rabo fino, escreveu com a letrinha bem fininha. Então, o poema visual ele é escrito de uma esteticamente diferente para chamar a atenção do leitor, né? Para ele ler aquele poema, certo? Nós vimos da interpretação também. Então, a interpretação de poema também é ler o poema e conseguir responder as questões referentes àquele poema, bem tranquilinho. Então, ó, só concluindo aqui, então, o poema visual é um tipo de poema no qual os recursos gráficos, a forma, são tão importantes quanto as palavras. Ou seja, o design do poema, o jeito que ele está montado ali, é tão importante quanto a escrita do poema, o que o poema está querendo dizer, tá? Vimos também os antônimos das palavras. Então, o que é antônimo? Antônimo é o contrário
do significado daquela palavra. Antônimo de grosso, fino. Antônimo de alto, baixo, tá? E nós vimos que algumas palavras, o antônimo muda apenas o comecinho dela. Por exemplo, qual que é o antônimo de feliz? Pode ser triste também é o antônimo, ou pode ser infeliz, certo? Que quer dizer que a pessoa não está feliz também. Então, ó, a palavrinha, ó, é a mesma, só colocou o prefixo in na frente. Então, acontece bastante de antônimos ter prefixos na frente da palavrinha. Outro exemplo, qual que é o antônimo de animado? Aqui também vai acontecer da gente colocar só um prefixo na frente. Então, ó, nós vamos colocar o prefixo desanimado. É o antônimo de animado. Tá? Então, aconteceu também da gente colocar só um prefixo antes da palavra, certo? Então, a gente viu esses antônimos. Tá. Então, a gente parou nos antônimos, certo? Agora eu vou continuar as páginas da apostila para a gente finalizar. E essas páginas que eu estou continuando hoje também vai cair na prova, tá? Na provinha que a gente vai fazer. Então, gente, podem abrir lá na página 52 de língua portuguesa. Nós vamos ver as questões de letra M antes de P e B. Eu já falei isso em algumas aulas, mas agora eu vou fazer alguns exercícios para fixar isso, tá? Então, nós vamos usar a letra M antes de P e B. Quando a gente quer dar aquele som do em, on, por exemplo, tampa, tá? Ou nós usamos o M, ou nós usamos o M, para dar esse sonzinho do in, on, tá? Nós vamos usar o M apenas nas palavras que o M vem antes de P ou B. Certo? Gente, vocês só precisam saber isso. Só vou usar o M nesses casos se o M vem antes de P ou B. Se não vem antes de P e B, eu vou usar o M para todas as outras palavras, tá? Por exemplo, tampa, ó. Tampa. Antes de eu escrever a palavra, se vocês ficarem com dúvida, vocês podem escrever sem colocar a letrinha. Deixa um espacinho lá. Ó, tampa, certo? A letrinha aqui, o M ou o N, tá vindo antes de P e B? Sim, tá vindo antes de P e B. Antes de P ou B, eu uso o M, então eu vou preencher lá com M, certo? Lombada, vou escrever a palavrinha, não sei se é com M ou com N. Deixa um espacinho, continua a palavra. Lombada. Agora eu consigo ver se o M ou N vem antes de P ou B. Vem antes de B, então é com M, certo? Deixa eu ver agora uma que vem com N. Só consigo pensar com... Pera aí, deixa eu dar uma coladinha aqui. Antônimos. Ó, antônimos. Vou deixar um espacinho porque eu não sei qual que eu uso. Antônimos. Antônimo. O M ou o N, ele vem antes de P ou B? Não, vem antes de T. Então eu sei que eu vou usar o N. Certo? É só vocês analisarem. Se a letrinha vem antes de P ou B, vai usar o M. Se não, é o N. Combinado? Vamos lá então resolver os exercícios. 8. Desembaralhe as sílabas e forme palavras, depois recorte e colhe as imagens nos espaços adequados. Então tem a imagem de uma campainha, de um trompete, de um tambor e de um berimbau. Tá? Vocês vão desembaralhar as palavrinhas, escrever na linha embaixo, recortar e colar o adesivo na imagem na palavra certa. Então primeiro roxo lá. Bordão. O que será que é? Tambor, né?
Depois, rimbal, berimbau. Depois, pacainha, campainha. Por último, betatron, trombeta, certo? Então, vocês podem reparar que todas elas ali, o som, o an, o en, são com M, por quê? Porque elas vêm antes de P ou B, tá? Ah, na outra página, continuando lá, ó. Palanda, lâmpada. Depois, braçom, sombra. Tadorpucom, computador. E por último, bapom, pomba, certo? 9. Com base na atividade anterior, complete a afirmação. Nas palavras da atividade anterior, antes de P ou B, nós usamos M, certo? Então, antes de P e B, nós usamos M. Pode virar na página 54. Vamos lá. Poema visual. Leia o poema a seguir. O tamanho do A. O tamanduá se espanta com o tamanho do A. Quem escreveu foi o Sérgio Caparelli. Copie o título do poema. Lembra que o título sempre vem no começo lá. Então é o tamanho do A. 3. De que animal o poema fala? Qual o animal que o poema está falando ali? Leiam de novo o texto e vejam qual animal. 4. Por que as letras A da palavra tamanduá tem tamanhos diferentes? Por que vocês acham que as letras A ali da palavrinha tamanduá são tamanhos diferentes? Porque, gente, elas representam a variação de intensidade do som que o poeta imaginou para essa palavra. Então, ele colocou um A menor, depois um pouquinho maior, depois um maior, porque a intenção de quando for ler esse poema é que leia o tamanduá assim, ó, tamanduá. Você aumentando o som conforme você for lendo a palavra. Por isso que ele escreveu esses tamanhos diferentes, tá? 5. Ao ler a palavra tamanduá, qual letra A é pronunciada com mais força? Então é a última, né? Maior, mais força a última. 6. No poema, a letra A, cada vez que aparece, diminui de tamanho ou aumenta de tamanho? Prestem atenção lá, todas as letras A. Ela está o quê? Aumentando. 7. O destaque dado à letra A no poema é somente em relação ao seu tamanho, somente em relação ao destaque em negrito ou letra maiúscula em negrito e em diferentes tamanhos. Os três, né? Letra maiúscula, em negrito e em diferentes tamanhos. 9. De acordo com o poema, com o que o tamanduá se espanta? Com o que o tamanduá se espanta? Isso aí é interpretação. Leiam lá de novo e vejam com o que o tamanduá se espanta. Continuando lá com a palavra. Número 1. O título do poema não está escrito em linha reta, como pode ser a leitura desse título ao colocarmos um ritmo que tente representar essa linha? Leia o título do poema de diferentes formas. Então ali ele não está escrito em linha reta, ele está escrito meio tortinho. A ideia é vocês brincarem com esse título, ler como que vocês acham que o leitor quer, o autor quer que vocês leiam esse título, tá? Então vocês brinquem aí na casa de vocês, o tamanho do A, o tamanho do A, brinquem aí na casa de vocês como vocês leriam esse título, tá? 2. Agora leia o título e o primeiro verso do poema diversas vezes, o mais rápido que puder. O que aconteceu ao ler as duas partes? Então, ó, o tamanho do A. O tamanduá se espanta com o tamanho do A. Parece que está juntando tudo, né? As letras A. Se vocês lerem bem rápido, prestem atenção, façam esse teste aí na casa de vocês. 3. Volte ao texto e leia todos os versos do poema, pronunciando de diferentes formas a letra A. Você finalizou o poema pronunciando a letra A com mais ou com menos força?
Então vocês vão voltar no texto, ler o texto de volta e vão ver. Vocês vão pronunciar a letra A com mais força ou menos força que o início, tá? Página 56. Então, continuando o poema visual. Leia o poema. A primavera endoideceu. A primavera endoideceu. Então, tem um desenho de uma flor, que todo mundo já percebeu. Nas pétalas da flor está escrito: bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. O miolo da flor, que é aquela uma bolinha no meio, está escrito zum, 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 zum. E o caule, que é o cabinho da flor, está escrito: nos meus olhos zumbiam 1000 abelhas e me fitava de trás da cerca dos cílios. Quem escreveu também foi o Sérgio Caparelli. Então vamos ver as questões que vai ter para esse poema. Há uma maneira certa de iniciar a leitura do poema? Gente, nesse poema tem uma maneira certa de você começar a ler ele? Porque você sabe quando um poema normal está escrito, vocês vão começar pela primeira linha e terminar na última. Agora esse aqui da flor, tem uma maneira certa de vocês lerem ele? Não. Vocês podem começar lá pelo caule, né? Podem começar pelo miolo. Não tem uma maneira certa de ler ele, tá? 3. Qual é o título do poema? Qual é o título do poema? A primavera endoideceu. 4. O poema imita a forma do quê? O que ele imita a forma do quê? Qual desenho? 5. Qual é a relação entre a forma do poema e o título? Então, a forma do poema é o quê? Uma flor. Qual é a relação da flor com o título A Primavera Endoideceu? Qual que é a relação? Porque na primavera, gente, é uma estação do ano em que as flores, né, que dá mais flores na terra, tá? Então a primavera é conhecida como a estação das flores. Então a relação da forma do poema com o título é essa, que a primavera é conhecida como a estação das flores. 6. O que está escrito no miolo da flor? O que essas palavras significam? Então o que está escrito lá? Zum, 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 né? É esse barulhinho que ele está mostrando. Então, vocês vão escrever lá, e o que essas palavras significam? O que quer dizer esse som? Quem que faz esse som? A abelha, né? Porque a abelha não vem no miolo da flor para pegar o pólen, então ele está querendo imitar o som da abelha, tá? 7. Por que o zumbido das abelhas se encontra no miolo da flor? Porque as abelhas vêm no miolo da flor para procurar o pólen. 8. As palavras que representam sons são chamadas de metáforas ou onomatopeias? Gente, então todas as palavras que representam som são chamadas de onomatopeias. Que nem o zum, zum, zum ali da abelha é uma onomatopeia. Se eu escrevo din-dom, que é o barulho de uma campainha, é uma onomatopeia. Se eu escrevo trim, 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 que é o barulho do telefone, é uma onomatopeia. Então todas as palavras que representam um som são onomatopeias, tá? 9. O que está escrito nas pétalas da flor? Mal me quer, bem me quer. 10. Converse com os colegas e o professor sobre a brincadeira em que as pétalas das flores são arrancadas, enquanto se diz mal me quer, bem me quer. Então, gente, isso aqui é uma brincadeira, né, que as pessoas fazem. Então, eles pegam as flores, pensam lá na pessoa que gosta, né, e começa a arrancar as pétalas da flor. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer. Quando acabou, né? Então, se a pétala caiu no bem me quer, é porque a pessoa supostamente quer ficar com ela. Ou se caiu no mal me quer, a pessoa supostamente não quer. É só uma brincadeira, tá? Mas tem bastante pessoas que brincam nesse sentido. 11. Leia novamente o que está escrito no caule da flor. Nos meus olhos zumbiam 1000 abelhas e me fitavam de trás da cerca dos cílios. Assinale o significado que pode substituir a expressão destacada. Então, a expressão destacada é me fitavas. O que quer dizer esse me fitavas? Quer dizer que me olhava, tá? Então, pode assinar lá.
Página 58. Sinônimo. Então, se antônimo é o contrário, sinônimo é o que é parecido, tá? Tem o mesmo significado. Leia novamente o título do poema. A primavera endoideceu. Assinale a palavra cujo significado é parecido com o da palavra em destaque. Então, a palavra em destaque é endoideceu. Endoideceu. Então, o mesmo significado é entristeceu, adoeceu ou enlouqueceu? Enlouqueceu. 2. Assinale um X no sinônimo das palavras. Depois, reescreva as frases. A flor é cheirosa. Então, vocês vão ver. Qual que é o sinônimo de cheirosa? Bonita ou perfumada? Perfumada. Aí lá na linha vocês vão escrever. A flor é perfumada. As abelhas são agitadas. Qual que é o sinônimo de agitadas? Inquietas ou quietas? Vamos fazer. O miolo da flor é cheio de néctar. Qual que é o sinônimo de cheio? Rico ou repleto? As abelhas produzem mel. Qual que é o sinônimo de produzem? Fabricam ou provocam? Vocês vão ver qual palavra que é parecida com a que está em negrito, tá? Finalizando lá o poema visual, Jacaré Letrado. Então tem um poema lá em forma de jacaré, escrito só jacaré, tá? O mesmo cara que escreveu, Sérgio Caparelli. Por que podemos dizer que esse é um poema visual? Porque, gente, tá mostrando ali jacaré letrado. Então, ele é um poema visual porque tanto a forma dele quanto o conteúdo são importantes, certo? Então ele tem a forma de jacaré e mostra que o jacaré é letrado, tá? Qual é o título do poema? Jacaré Letrado. Por que o poeta deu esse nome ao poema? Por que vocês acham que o jacaré é letrado? Porque o poema se parece com um jacaré, certo? As palavras que compõem a imagem, por vezes, não aparecem inteiras. Por quê? Porque elas foram cortadas, né, gente? Para aparecer mesmo esse jacaré, ela teve que algumas palavras foram cortadas nas bordas ali para fazer a forma do jacaré. Agora é a sua vez de fazer um poema visual sobre um animal. Sobre qual animal você gostaria de fazer um poema? Vamos pensar. Qual será o título do seu poema? Tem que ter um título. Aí numa folha vocês vão fazer o contorno do animal, preencher o animal com palavras e colocar o título desse poema. Bater uma fotinha e mandar para a prof ver, certo? Quero bastante criatividade aí nesse poema. E para vocês fazerem sozinhos, caderno de atividades, página 26 a 28, tá? 26 a 28. Combinado, gente? Então, boa prova para vocês. Até amanhã. Beijo.